Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco no mundo do ativismo digital. Vamos tentar entender como o movimento político dos dias de hoje constrói sua identidade e seu arsenal de ideias. E para fazer isso, vamos dar uma olhada por dentro de um arquivo online bem fascinante. Vamos lá? Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Como é que se parece um arquivo de ativismo hoje em dia? A gente não está mais falando só de panfletos guardados, jornais antigos. O campo de batalha das ideias hoje é em grande parte digital. E para responder essa pergunta, o nosso estudo de caso vai ser o site Palestina Livre. Vamos ver como ele organiza tudo, desde história, passando por arte, tudo isso para educar e inspirar quem apoia a causa. É muito mais que um simples site, como a gente vai ver. Certo. Vamos começar então pelo que parece ser a joia da coroa do site, a Biblioteca Leila Khaled. Dá para pensar nela como o cérebro da operação, sabe? O lugar onde todo o conhecimento fundamental é reunido e compartilhado. A primeira coisa que salta aos olhos é a diversidade de idiomas. Tem obras em português, em inglês, em árabe, e isso já deixa claro que a ambição aqui é global. Não se trata só de falar com uma comunidade específica, mas de construir pontes com apoiadores e pesquisadores do mundo todo. E a profundidade intelectual é realmente impressionante. A gente encontra obras de gigantes como Edward Said, que é um pensador fundamental para entender as relações entre Oriente e Ocidente, e até mesmo de Ilan Pappe, um importante historiador israelense. Ter essas vozes tão diversas juntas mostra que o objetivo é criar um recurso acadêmico robusto, com muitas facetas. Mas não são só livros acadêmicos, não. O acervo vai muito além. É possível encontrar documentos históricos, uma coleção de filmes palestinos e árabes e até publicações de uma editora própria, a Fedain Editora. Isso tudo transforma a biblioteca num verdadeiro arquivo multimídia. Agora, vamos sair um pouco da biblioteca textual e ir para o coração visual e cultural do site. A gente entra na Galeria Intifada, que funciona quase como um museu virtual. A primeira parada nessa galeria são os cartazes políticos. Essa aqui é a linha de frente visual do movimento. Cada pôster é uma declaração, uma mensagem poderosa, sabe? Destilada em forma de arte. Eles estão organizados por artistas, por temas, por organizações, o que mostra bem a evolução visual da causa. Logo em seguida encontramos uma seção sobre os bordados palestinos. E isso aqui é crucial, porque conecta a luta política de hoje com uma expressão cultural super tradicional, centenária. Mostra a cultura como uma forma de identidade e também de resistência. E por fim, a galeria também serve como um arquivo fotográfico com uma coleção de imagens da Palestina lá do período otomano. Isso ajuda a ancorar toda a narrativa, tanto cultural quanto política, numa perspectiva histórica bem longa. Bom, com todo esse material incrível, os livros, a arte, as fotos, surge uma pergunta importante. Quem é que fez a curadoria disso tudo? Vamos conhecer um pouco das mentes por trás desse projeto. A primeira figura-chave é Yasser Jamil Fayyad. E é só olhar para o histórico dele para entender a profundidade do projeto. Ele não vem de uma área só, ele combina medicina com filosofia política, geografia e história. Essa mistura de humanidades e ciências ajuda a explicar por que o site é tão rico e tem tantas camadas. Em seguida temos Jamil Abdallah Fayyad. Ele já traz uma outra perspectiva. A formação em agronomia, junto com o trabalho em educação e movimentos sociais, conecta o projeto à terra às pessoas. É quase a combinação perfeita entre a teoria da academia e a prática do ativismo de base. E isso explica por que o site parece ao mesmo tempo um arquivo acadêmico e uma ferramenta de organização. Certo? Então, a gente já viu o conteúdo, já conheceu os criadores, mas qual é o objetivo final de tudo isso? Qual é a grande ideia por trás desse arquivo? O ponto central parece ser este. O site funciona como um hub digital. É um espaço centralizado que serve para várias coisas ao mesmo tempo. Para a formação política dos militantes, para a documentação histórica para pesquisadores e como um palco para a expressão cultural de uma identidade. E se fosse para resumir o espírito do projeto numa frase, esta aqui, que é o título de um dos livros do Yasser Jamil Fayyad, parece perfeita. Nosso verbo é lutar. Ela encapsula bem a ideia de que o conhecimento, a cultura e a história que estão no site são ferramentas ativas, não são coisas passivas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. De que maneira esses arquivos digitais, que são cuidadosamente selecionados e organizados, não apenas refletem a identidade de uma causa, mas também ajudam a moldar ativamente a narrativa dela para o futuro? A forma como uma história é contada e arquivada hoje define como ela vai ser entendida amanhã.